interessante. Vamos falar sobre estética, beleza, harmonização facial, cabelos, pele, dentes e até partes íntimas. E para nos ajudar nisso, hoje estamos com duas mulheres maravilhosas, lindas e qualificadas para o assunto. Estamos aqui com a doutora Ludmila Tatavito, fisioterapeuta dermatofuncional. Isso. Tudo bem? Tudo bem. E também com a doutora Letícia Correia. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos começar, vamos tentar desmistificar esse assunto. O que é uma harmonização facial? A harmonização facial é tudo que a gente consegue melhorar no nosso rosto sem exageros. Então, conforme a gente vai passando o tempo, vai envelhecendo, vai perdendo colágeno, a gente vai sentindo que o rosto vai derretendo, né? Então, o Botox entra na harmonização facial, bioestimuladores de colágeno entram na harmonização facial e os famosos preenchimentos com ácido hialurônico também entra. O pessoal fala muito aí na desarmonização. Ia perguntar isso. Exatamente. Uhum. É a questão do exagero. A harmonização é você deixar tudo harmonizado. Então, a sua boca harmonizada com o seu nariz, com o seu queixo, um perfil alinhado, sem exageros. Eu ia te perguntar isso, Ludmila, porque muitas vezes acho que você já se deparou com aquele cliente que fala assim, paciente que fala, eu quero ficar com o rosto de tal pessoa, ou com a boca assim, o queixo assado. E aí, como lidar com essas situações? Dá para fazer ou é melhor você falar a verdade? É melhor falar a verdade, com certeza. Uhum. Cada paciente tem um tipo de rosto. Então, um rosto mais arredondado, mais triangular, um rosto quadrado. Então, não dá para ficar com o rosto de outra pessoa. A gente tem que sempre alinhar ali as medidas do próprio rosto do paciente. Então, às vezes, ele tem o queixinho um pouquinho menor em relação ao lábio, ao nariz. Então, a gente coloca um pouquinho ali do queixinho. A gente vai realmente harmonizando. Hoje, a palavra harmonização, o pessoal tem muito medo. Então, tá vindo muito em alta que a gente fala de naturalização facial. Estamos mudando um pouco essa palavra para o paciente realmente entender que é para ele ficar natural. Envelhecer bem, vamos dizer assim, né? Sem exageros e alguns pontinhos ali para realçar a beleza dele. Então, acho que é por isso que é muito importante ter aquela primeira avaliação, Exatamente. Né? A primeira consulta é muito importante. Porque deve chegar... O cliente chega cheio de expectativas. Sim. E nem sempre é possível atender tudo o que quer, né? Não tem jeito. E para entender também como funciona, como vai ficar. Tem, por exemplo, qual tratamento é indicado? Sim, a gente consegue explicar um pouquinho quais tratamentos existem para quais funções? Sim. O Botox, a gente fala que ele é preventivo também. Muita gente tem medo de fazer Botox. Algumas pessoas a gente ouve falar, nunca fiz Botox, tenho medo de ficar com aquela face paralisada, sem expressão. Não é isso que o Botox faz. Ele vai prevenir as rugas ali, principalmente de testa, pezinhos de galinha, narizinho, aquela ruguinha do bravo. Então, ele vai prevenir que não fique fundo aquela ruga. Quando a gente te olha, não tá aquela ruga muito funda. Você acabou de falar da ruguinha do bravo. Quando eu tô na academia, eu fico olhando no espelho e fico assim, não franze a testa. Exatamente. Mas não é pra te deixar com uma expressão congelada, sem expressão. Não é isso que o Botox faz. Então, o Botox pode ser feito desde os 25 anos. Quanto mais jovem começar, melhor é para fazer. Temos os bioestimuladores de colágeno, que vão estimular as células de colágeno ali a formar novas células, que a gente vai perdendo colágeno com o passar do tempo. Então, não adianta tomar fórmulas, comprimidos, aqueles colágenos em pó, que não vai voltar o colágeno, principalmente do rosto, que a gente perde. Então, a gente tem que fazer a aplicação desses bioestimuladores locais, para ele poder estimular aí, e também é indicado aí a cada 6 meses, 8 meses, as sessões, é bem interessante, sempre para prevenir esse envelhecimento. E tem os ácidos hialurônicos, então assim, bigodinho chinês está muito marcado, a gente consegue dar uma amenizada, a gente consegue melhorar a questão do nariz. Tem muitas pessoas que têm aquele ossinho um pouquinho maior no nariz, sim, às vezes não precisa para uma cirurgia, a gente consegue fazer a rinomodelação, que a gente fala com ácido hialurônico, sem ficar exagerado. Os lábios, a gente vai perdendo o lábio com o passar do tempo, que é uma parte do envelhecimento, a questão dos lábios. Então, a gente consegue dar uma realçadinha neles também. Então, tem alguns pontinhos estratégicos. E o carro-chefe também lá da clínica são as tecnologias, né? Também, tecnologia, a gente usa muito. É muito importante para ter essa naturalidade facial, sim, né? Tem o bioestimulador de colágeno que ela falou, e levando para a tecnologia, a gente também tem o bioestimulador de colágeno, só que tecnológico. Às vezes o paciente tem medo de agulha. Sim. Então, é uma opção muito viável fazer as tecnologias para estimular colágeno. Eu ia te perguntar e aproveitar, ia conversar um pouquinho mais com a Ludmila, mas já que você já entrou no assunto, vamos começar também a falar sobre harmonização íntima. Muito importante. Como que funciona? A harmonização íntima é algo apenas estético ou tem mais funções aí?
Ó, eu falo que a harmonização íntima, a gente trata tanto funcional, né? Que com o passar do tempo, toda mulher, independente se ela tem filhos ou não, ela vai ter ali algum probleminha, assim, vamos falar da lubrificação, que vai ficando menos, mesmo depois da menopausa, a gente tem essa queixa, né, de lubrificação, de fissuras no canal vaginal, de candidíase, de repetição, quando é uma paciente mais jovem também tem essa queixa. A gente trata o apertamento ali do canal também, né? E tem a estética. Não só o funcional, mas a gente tem a estética também. Porque tanto que a gente perde colágeno no rosto, a gente perde colágeno lá embaixo também. Então, você me falou isso, me surpreendeu. Eu não sabia que até lá perdia colágeno, gente. Perde colágeno. E eu falo assim, tem paciente que a gente olha, o rostinho tá lá, esticadinho. Mas lá embaixo, menina... Tá, como que foi o termo que você me falou? Quem vê cara não vê pepeca, viu? Pois é. E como que é o tratamento? É por laser? Como que funciona? A gente tem diversas formas de tratar. Aí tudo depende da avaliação. Hoje a gente faz bastante laser lá embaixo. A gente tem o laser de CO2, né? Que estimula... A gente fala que é o laser ouro para estímulo de colágeno. Então, a gente faz o laser, a gente entra com bioestimuladores de colágeno, o PDRN, que está muito em alta aí também, que ele é o... Ele faz parte da medicina regenerativa, que está muito em alta também, a gente usa em rosto também. Que ele é retirado do esperma do salmão. E aí ele faz, de vez ele fazer novas células de colágeno, ele reaviva as nossas células que estão morrendo. Então, aquelas células que estão se perdendo, ele faz elas reavivarem. Ele recupera essas células. Então, está sendo bem interessante, está sendo muito usado na estética esse ano. Vai se falar muito de estética regenerativa com esses ativos. E como que é a aplicação? Ele é com agulhinha injetável. Na verdade, ele pode ser feito tanto com agulhinha, ou a gente pode penetrar ele através de um microagulhamento e depois só passar ele através de um laser. O laser de CO2 mesmo, ele já abre os canaizinhos ali, como se ele estivesse perfurando, vamos dizer assim, a pele. E aí, só da gente passar o PDRN, ele consegue penetrar. Então, a gente não precisa usar agulha necessariamente. Sabe uma coisa que também me surpreendeu de vocês falarem? Muitos termos que vocês estão usando são de... Pelo menos para mim, que sou leiga, né? O laser CO2, eu achava que só dava para usar no rosto. Não, ele pode ser usado para estria, para cicatriz cirúrgica. E até uma questão que a Letícia falou, a questão da estética íntima lá embaixo, né? Para mim, a Letícia é que é expert nessa parte, mas para mim eu falava, gente, quem que vai olhar lá embaixo? Assim, é todo mundo igual, ninguém vai se preocupar com isso. Mas aí na rotina da clínica, eu vendo ela atender os pacientes, tem mulheres que chegam lá, assim, que realmente se privam de uma relação sexual, porque realmente tem vergonha. Estão incomodadas com aquilo ali. Então, aumenta muito a autoestima da paciente fazendo esse tratamento. Aqui não é indicado, né? Mas eu vi algumas fotos de antes e depois. Realmente a diferença é muito boa, né? E, assim, tem idade para se começar esse tipo de tratamento? Ou assim, é recomendado que idade máxima, idade mínima? Eu falo assim que é recomendado a partir do momento que passa a incomodar. Se não incomoda, ok, segue a vida. Mas a partir do momento que incomoda, geralmente, quando é mais nova, ali em torno dos 15 anos, é mais coloração, pelos, né, que a gente faz a depilação a laser. Aí, a partir dos 25, a gente já pode entrar ali com... Geralmente, quando eu pego essas pacientes mais jovens, para indicação de laser, seria de uma candidíase, de repetição, que incomoda bastante. Então, assim, às vezes a única saída, já tentou tudo. Tratamento com medicamento, e a única coisa que vai resolver ali é o laser. Então, assim, a partir do momento que tá te incomodando, faça. Não espere que fala, vai se resolver. Não vai. A partir do momento que incomodou, faça. E tem, assim, as pessoas, eu pelo menos não sabia que existe esse tipo de tratamento. Como que eu, paciente, consigo pesquisar para ver o que melhor se atende ao meu caso, ou só com uma consulta mesmo, indo lá para ver com vocês, para poder conversar? Vocês fazem, por exemplo, um atendimento conjunto? A pessoa vai lá, faz rosto, faz harmonização total. Na verdade, eu fico lá mais com a parte facial, né, de harmonização, os injetáveis. A Letícia que faz as avaliações íntimas. Então, a avaliação íntima é só ela, eu não entro. Até porque a mulher, ela sente vergonha, né? Não, claro. Às vezes de falar, de mostrar. Muita gente na sala, então a avaliação e a consulta é com ela.
E as faciais são comigo. Então, assim, lógico que dá pra gente, passou com ela, dá pra passar comigo. Era isso que eu queria aproveitar aquele espaço e fazer tudo, né? Como eu fico com a tecnologia também, aí a gente faz a tecnologia facial também, né? No rosto, no corpo. Todas as tecnologias lá da clínica também é a Letícia que é responsável. Então, a gente tem Ultraformer, MPT, que é um bioestimulador de colágeno em máquina, que foi o que ela acabou de falar. Então, o paciente que tem medo de agulha, a gente pode fazer esse bioestímulo de colágeno, que é a mesma coisa, só que numa máquina. E o bioestimulador, assim, o resultado dele, qual seria, assim, para eu entender? Se é um resultado imediato? Não. A gente faz o estímulo... Existe alguma coisa que tenha resultado imediato? Não. Tudo é um tratamento, Tudo é um então. tratamento. A gente faz aquele estímulo ali para o seu organismo fazer maior produção de células de colágeno. E aí ele demora até 90 dias, o seu organismo, para entregar aquele resultado que a gente ou injetou o produto ou fez com a máquina. Ou fez até com os dois para potencializar. Depende de cada caso de paciente. Então, nada existe imediato. Até o preenchimento, a gente consegue já ver um resultado imediato, porque ele preenche ali a região. Sim. Só que ele incha muito na hora, né? A gente faz alguns pontinhos de anestesia. Então, assim, resultado mesmo, a gente só consegue ver a partir de 15, 20 dias. Não tem nada imediato. E, por exemplo, eu tô sentindo que eu tô com bigode, aquela tá marcando, a boca deu uma caidinha, eu tô com um pouquinho de papadinha nos olhos, no queixo. Antigamente, tudo isso era resolvido com cirurgia. Sim. A harmonização consegue me dar resultados satisfatórios, positivos e até, assim, perfeitos nesses casos? Eu falo que é até melhor do que uma cirurgia. É lógico que tem casos que somente cirúrgicos, né? Mas a cirurgia, ela simplesmente ela estica ali a sua pele, corta, né, a pelezinha, estica, mas você não tá trabalhando... Você vai continuar envelhecendo. Então, eu falo que é a mesma coisa você pegar um papelzinho amassado e tentar fazer ele lisinho de novo. Ele não vai ficar. Então, a gente sempre tem que fazer, mesmo com a cirurgia. Hoje, a maioria dos cirurgiões plásticos, inclusive, eles fazem os tratamentos associados também. De bioestímulo de colágeno, de preenchedor e alguns pontinhos. Não só a cirurgia isolada. E vocês conseguiriam passar, assim, uma avaliação de... assim, uma estimativa de preço. Olha, a partir disso já conseguimos fazer tratamento. Depende muito de cada paciente. Mas assim, a gente tem tratamentos lá, por exemplo, com laser Lavian a partir de R$250, bem acessível. E a gente tem até as harmonizações, depende qual produto que a gente vai usar. Então, de 3 mil, depende. Entendi. E você acabou de citar o Lavian, né? Eu tinha estudado e já tinha até feito esse tratamento que eu sei que é para pele. Só que vocês me falaram que também dá para fazer para terapia capilar. Também. Isso. E como que funciona na terapia capilar? É a Letícia também. A gente, eu já havia falado, né? A gente preza muito essa naturalidade e a gente usa muito a tecnologia, né? Para capilar, o Lavian, ele é excelente. Ele vai fortalecer tanto os fios já existentes, né? Ele abre caminhos, ele abre pequenos buraquinhos para a gente penetrar o ativo e ele também evita a queda, né? Ele melhora a questão da queda. Então, assim, a gente tem resultados aí de Lavian de 3 sessões para cabelo sem associação. Capilar, além do Lavian, a gente associa com outros tipos de tratamento também. Então, a gente usa esses ativos que ela fala, são vitaminas e medicamentos que a gente consegue colocar ali para melhorar ali a questão das quedas, as entradinhas que os pacientes têm. Estresse, hoje em dia todo mundo é estressado, então todo mundo cai cabelo, não adianta. E às vezes o paciente ele acha assim que, não, vou fazer o implante e vai resolver. Era isso que Mas eu ia perguntar. às vezes a área doadora dele não tem cabelo suficiente para poder fazer o implante. E depois do implante, se ele não tiver cessado a queda, vai cair os cabelos implantados. Então, assim, é importante que ele siga, mesmo após o implante, ele siga o tratamento, porque ele não perca o resultado. Então, assim, é importante ele sempre seguir com o tratamento para sempre ter a cabeleira, né? Mas, por exemplo, com esse tratamento capilar que vocês fazem, já chegou ao ponto de um paciente ter ido, assim, já com indicação de transplante capilar, por exemplo, e com o resultado ter desistido, falou assim, não, cheguei a um ponto que eu queria... Não, depende. Não tô falando daquele que já chega com... Sem fios, Exato, mas aquele assim que tá com uma queda. Sim, aí sim. Mas depende... A alopécia em si, né, que é que faz a queda do cabelo, ela existe vários tipos de alopécia. Então, tem algumas alopécias que realmente não tem como a gente tratar e aí tem que ir pra cirurgia resultado mesmo. De capilar é particular de cada paciente. Assim, tem gente que vai evoluir magnífico, mas tem gente também que é mais devagarzinho ali,
é um gato pingado. Nós temos um aparelho lá na clínica que a gente consegue fazer essa avaliação capilar. Então, ele é como se fosse um ultrassom. A gente passa e ele consegue ver ali na tela o fio, se tem o folículo ali para esse fio crescer. Porque tem alguns tipos de alopécia que não tem mais o folículo. Sim. E aí, não adianta você estimular, porque não vai crescer. Então, a gente consegue ver isso na avaliação. Falar, realmente, o seu caso dá pra gente tratar ou não dá pra gente tratar. E aí, encaminha para outro profissional para poder fazer a cirurgia, né? E isso que vocês falaram de que acredito que não só no tratamento capilar, né? Cada cliente é único, cada paciente é único. Não adianta eu tentar comparar o resultado com um conhecido, porque necessariamente esse organismo é diferente, né? É diferente. E, assim, o organismo é como um todo, né? O paciente a gente tem que tratar como um todo. Às vezes a gente vê e fala assim, nossa, fez tanta coisa e não evoluiu tanto. Exato. Talvez é um paciente depressivo, que tem uma expectativa alta. Às vezes o intestino dele, que é muito importante, o intestino não funciona corretamente. Diabetes também, que é uma questão aí, um fator que influencia muito em questão de resultados. Então, assim, o paciente... Cada paciente, cada caso é um caso. Por isso que é muito importante a consulta. Já ia falar, a primeira avaliação, não tem como a gente passar uma perspectiva. Tem muitos pacientes que vêm, às vezes, pelo WhatsApp. Qual que é o seu valor de preenchimento para queixo? Eu não sei nem se ele tem que preencher queixo. É, verdade. Então, assim, sem a primeira consulta, não tem como a gente avaliar por WhatsApp, por foto. Eu falo que as pessoas, infelizmente, a estética ela ficou acessível para todo mundo, porque antigamente ela não era acessível em questão de custos, só que infelizmente as pessoas estão comercializando isso como qualquer outro tipo de coisa, né? Como uma feira. Sim. E não existe. Isso não pode existir. Tem que ser a primeira consulta e aí a gente conversar e ver o que é real para aquele paciente. Vocês chegaram num ponto interessante, né? A comercialização sem nenhum controle. Que dica que vocês podem passar para a pessoa poder escolher bem esse profissional? Nós estamos aqui, vocês estão explicando todos os tratamentos, estão qualificados para isso. Assim, o que esse paciente, essa pessoa que está interessada em se cuidar, precisa levar em consideração na hora de escolher esse profissional? Eu acho que o primeiro ponto é não ir através dessa comercialização mesmo. Não ir através de valores, de preço. Isso. Eu acho que o paciente ele tem que entender que a estética é saúde, melhora a autoestima, todo mundo eu acho que tem que ter esse acesso. A Organização Mundial da Saúde fala isso, Fala né? isso, ela entra como na saúde mesmo, né? E é seu rosto, não é qualquer coisa que você está dando ali, é sua vida que você está dando ali, né? Exato. E infelizmente, aconteceram, principalmente em Goiânia, aconteceram até algumas mortes, foi fazer um procedimento estético e a pessoa morreu. Infelizmente, pode acontecer se o profissional não for preparado. Depende, a gente usa, às vezes, alguns anestésicos. Então, tem que ter essa primeira consulta, essa avaliação. Não é somente por valor que o paciente tem que ir. Ele está entregando a vida dele na mão de um profissional. Então, acho que ele escolher isso não só pelo valor é muito importante. Pesquisar se o profissional realmente é qualificado. E na clínica, tem a formação que diz que tem, né? Que o Instagram hoje tem seguidor e é formado e às vezes não é, né? E a questão na minha clínica, por exemplo, eu mostro todos os produtos que eu vou usar, as marcas dos produtos que eu uso. E eu abro a seringa, o produto, a caixa, eu mostro, eu estou usando assim, com o selinho da Anvisa. Eu sempre colo também o selinho com lote ali na fichinha do paciente. E eu mostro abrindo realmente o produto que eu estou usando no paciente. Porque já existiram casos aí de pacientes que foram enganados, que foram usados outros tipos de produto no rosto, que falou que ia ser um ácido hialurônico, que é totalmente compatível e absorvido pelo corpo, e usou outro produto não absorvido pelo corpo. Então, assim, o paciente tem que estar atento a isso, né? Não vou chegar com uma seringa lá, sem mostrar o que é e aplicar no paciente, falou que né? é eterno, você pode correr, porque não existe nenhum procedimento aí estético que tem que ser eterno, né? Então, de todos esses tratamentos que vocês mencionaram, todos têm um prazo e todos seriam, por exemplo, reversíveis? Sim, isso. Todos são reabsorvidos pelo corpo. Então, o ácido hialurônico, por exemplo, com 1 ano e meio, seu corpo já absorveu e por isso que tem que fazer as manutenções e sempre ir fazendo. E também, vamos supor que a gente fez o ácido hialurônico, existe uma enzima que consegue degradar ele. Então, vamos supor que deu alguma intercorrência, ou que o paciente não gostou, alguma coisa do tipo, ele quer remover esse ácido hialurônico. A gente consegue remover ele 100%. Que eu acho que nós chegamos num ponto que as pessoas estão removendo. A retirar, né? Principalmente os famosos estão removendo demais. Que alguns exageraram muito. Tem casos, assim, de pessoas muito famosas que, de repente, você olha, tá com aquele rosto quadrado, aquela boca volumosa e todo mundo igual. Exatamente. Por isso que as pessoas, porque foram esses famosos que começaram
começaram a ficar exagerados, de todo mundo igual, a bochecha, o queixo, a boca. E aí as pessoas começaram a ter medo da palavra harmonização. Por isso que hoje a gente está usando outros tipos de palavra, como a naturalização, para o paciente poder entender que a harmonização não é só o preenchimento, não é ficar todo mundo igual. E dá para começar, por exemplo, em qualquer etapa ou qualquer parte do corpo que foi fazer, começar aos poucos, por exemplo, olha, Sim. quero só fazer um pouquinho e ver como fica, para ver Sim, se eu vou me com acostumar, certeza. né? Sim, até é importante, né? Começar devagarzinho para você ir se acostumando, sabendo o que é estética para você, né? Então... Respeitando o tempo também do pós, né? A gente coloca ali, vamos por um preenchimento, depois de 15 dias que ele vai desinchar totalmente, pra gente ver se realmente precisa de mais ou não. A questão de a tecnologia, se a gente vai fazer a tecnologia, então vamos respeitar o tempo, fazer a tecnologia tantos dias depois que a gente pode entrar com outra coisa. Então, não é tudo junto, tudo de uma vez. E até mesmo a questão do orçamento para o paciente. Porque, às vezes o paciente vai lá na clínica, ou em qualquer outra clínica, né? E aí passa aquele monte, você tem que fazer isso, e a hora que o paciente vê, ele até assusta. Sim. Não, vamos começar por isso, mas você já planeja que depois a gente vai fazer isso. Então, até questão de orçamento para o paciente também dá para fazer isso. Aconteceu uma situação bem engraçada comigo esses dias. A gente tem um aparelho lá na clínica que é o Visia, que ele faz uma avaliação completa da sua pele. Então, ele tira algumas fotos e faz a avaliação. Eu falei assim, Ludmila, eu acho que eu tô precisando pôr mais boca, que eu tô achando que tá meio murchinho, boca. Aí eu falei, deixa eu olhar no Visia. Uma foto minha de 3 meses atrás, a minha boca tá exatamente igual. Eu falei assim, realmente não precisa pôr boca. Isso daí é bom até para aquele paciente que quer exagerar um pouquinho, né? Isso, então assim, acaba que até a gente que tá nesse meio, a gente fica assim, será que precisa? Então é bom até a gente ter esse acompanhamento das nossas fotos de antes. E assim, se nós que estamos no meio, acaba tendo que perde quase a mão, pecando, né? Quase pecando. É importante a gente sempre ter esse acompanhamento, ter as fotos, ter arquivo, né, E do como paciente. que vocês conseguem lidar com aquele que vai e pede o exagero? Eu quero aquela boca, eu quero aquele queijo. Você sabe que não tem como, ou que nem passou o prazo ainda para retorno. É toque de realidade. Não precisa. Mas Não vou fazer. Ou você vai jogar, não, na próxima... Às vezes, depende do paciente. Eu tenho pacientes que tá há anos comigo. Então, dependendo da paciente, a hora que ela chega, porque a gente vai acostumando. Você faz a boca, você tá se olhando todo dia no espelho. Então, daqui 3, 4 meses, parece que não tem mais. Porque você já acostumou com aquilo ali, né? E aí, eu falo, não, ainda tem, calma. Então, eu vou, no retorno, vem daqui tantos dias. Então, a gente vai dando aquela contornada nesse tipo de paciente. Agora, tem pacientes que às vezes, vai a primeira vez, eu quero fazer isso. Eu falo, olha, não vai ficar bom. E aí, você vai sair na rua, a pessoa vai saber, não vai saber que fui eu que fiz, não. Então, vai lá no outro. Mas hoje, o perfil dos nossos pacientes é um perfil mais natural, Nossa mesmo, né? Eu acho que também vai ver o resultado e ver também que não vai conseguir chegar naquilo que ele quer, né? Isso. Daquela boca, que você não vai fazer, já que é algo que você não acredita, né? Você falou assim, paciente, mas eu acho que tá na hora de desmistificar também esse assunto, né? Não são só mulheres que procuram harmonização. Não, homens procuram demais. Ai, eu sabia. E é um ótimo público de ser trabalhado. Por quê? São bastante decididos. Nós público somos masculino. indecisos, verdade. Aí fica aquele tempão decidindo, vou mexer aqui, não, eles já vão mais... Eles são bem decididos. E eu acho que são mais sensatos também, assim. Eles têm mais receio mais cautela em relação a procedimentos. Eles seguem mais o que a gente fala. Se a gente fala, tem que fazer isso, eles seguem à risca. A mulher, às vezes, a gente faz ali o planejamento dela, mas aí a amiga falou pra ela que às vezes ela fez em outro lugar outra coisa, a mulher já fica meio assim, será que eu não vou pôr outra coisa aqui? Eu falo que é que nem o nutrólogo, né? Ele fala, você tem que fazer isso, isso, isso. Você chega assim, vou fazer isso, vou fazer aquele. Chega na hora, no mês que vem, não chegou no resultado, você não entende por quê? Não, o homem, ele é bem mais regrado. Se você falar que ele tem que voltar daqui 7 dias pra fazer tal coisa, ele não volta com 6 nem com 8, ele volta com 7. Ele é bem mais regradinho do que a mulher. Tem algo que o público maior é o masculino? Por exemplo, cabelo ou a harmonização? As terapias capilares quase 90% é o público masculino, né? Porque quem sofre mais aí com a perca capilar é mais homem, né? Até tratamento capilar na barba, né? Hoje os homens estão usando muita barba. Verdade. E eu aí também as falhas, né, da barba a gente consegue tratar. tratar. Também tem até para sobrancelhas. Também. Isso.
também para sobrancelha. Sobrancelha já é um público mais feminino. As pessoas fizeram muitas aquelas micropigmentações antigamente, então assim, infelizmente cai um pouco ali de pelo, ou afina muito a sobrancelha. A idade também, a idade, aí querem voltar a naturalização, né? Agora até as sobrancelhas o pessoal tá voltando a querer ser mais natural. Tá tudo mudando, né? A gente fazia muita coisa em tudo na questão da estética e agora todo mundo tá querendo retornar ao natural. A gente critica tanto os excessos, mas eu venho de uma geração onde se usava as sobrancelhas extremamente fininha. Aí hoje você vê que estão grossas e marcadas. E, às vezes você não consegue chegar nesse ponto estética, naturalmente, né? A estética, ela é modismo, né? Então, assim, cada ano que se passa tem alguma coisa nova, tem alguma coisa diferente, são tendências novas que são lançadas, então a gente acaba tendo que acompanhar isso daí também. Entendo. Então, o que hoje mesmo, que tem mandado é a naturalidade. E eu acho que vai permanecer aí por alguns anos ainda, essa naturalidade. A naturalidade, mas assim, ninguém quer envelhecer. Igual, antes a gente falava que a nossa avó, com 60 anos, era toda enrugada, assim. Era vozinha mesmo, cabelinho branco. E hoje, 60 anos... Hoje, 60 anos, você fala que tem 40. Exato. Então, assim, ninguém quer envelhecer, mas também ninguém mais quer ficar exagerado igual estavam ficando, né? Então, envelhecer todos nós vamos, né? Mas envelhecer bem. Vamos envelhecer bem, né? Concordo com vocês. É realmente... Quem não quer envelhecer morre cedo, né? A gente tem... O meu pai brincava, ele sempre falava que a outra opção não era melhor. Então é melhor envelhecer. Exatamente. Mas olha, a gente tem acesso a tanta coisa... E a gente vive numa sociedade tão imediatista. A gente consegue, por exemplo, é possível que vocês falem, olha, para eu conseguir um bom resultado na face, eu preciso de mais ou menos tantas sessões, na harmonização íntima, mais ou menos tantas, capilar. Você consegue falar isso? Porque é fácil você falar, olha, não vai ser no primeiro, não é na primeira sessão que tem. Mas se você falar assim, normalmente com 3, 4, é possível, por exemplo, numa harmonização básica, não sei se existe de se falar isso. Quantas sessões para o cliente chegar e ver resultado? É muito difícil falar pro rosto, né? Mas porque depende também se ele vai fazer planejado, né, de tudo, ou se vai fazer por partes, né? Igual a gente estava conversando, mas eu acredito que, assim, uma média de umas 3. Uns 3 meses, uns 3 meses. No meu caso, foi um planejamento, né? Você fez aí em 3 sessões. Pra chegar ao que é hoje. A gente podia pôr seu caso depois, né? O que você mexeu? Ela fica brava quando eu coloco. Não, a gente sai e ela fala assim, olha aqui, olha Letícia, como era antes. É uma sacanagem boa. Olha como ela tá bonita agora. Nossa, ela era feia antes, olha como eu deixei ela agora. Não, mas aí a gente vai pros restaurantes. Não fala que ela era feia não, só foi feia. Ela fala, gente. Mas ela fala assim, olha aqui o antes e depois dela, que bonita. Eu que fiz, viu? Está com selo de qualidade. Não, ela sai comigo, eu acho que é só pra isso, né? Pra mostrar antes e depois. Minha obra de arte. Não vamos mostrar esse antes e depois. Mas assim, me diz o que você fez, só pra matar a curiosidade. Não, mas tá lá no Instagram, pode mostrar. Pode mostrar, pode pôr. Lá no Instagram. Ai, não tem jeito, ela quer te expor. Não, gente, ela tá fixada no meu Instagram, assim. Já o meu também, né? Não, eu também tô fixada lá, assim, meu antes e depois. Então vamos lá, o que vocês fizeram? O que você fez em mim? Na Letícia, a gente fez nariz. Fez um pouquinho de lábio. Fez o que no nariz? O nariz dela tinha umas imperfeições que ela não gostava, assim. A gente fez uns pontinhos de ácido hialurônico. Isso. Não dá pra ver, não. Tá muito bem feito. Tá mais empinadinho, ele era bolinha mais pra baixo. A gente fez os lábios dela, mas assim, ela já tinha esse formato do lábio bonito. Ela sempre teve esse desenho do lábio. Então, a gente só realçou um pouquinho. No lábio dela não foi nem uma seringa inteira de 1 ml. Acho que foi meio ml só pra dar uma hidratada. Foi pouco. E a gente mudou mais a questão do queixinho da Letícia. Na foto, vai dar pra ver melhor. O rosto dela era mais arredondadinho. Então, a gente deu uma alongada aqui no queixinho dela. E o rosto dela ficou como se fosse mais fino. Porque ela sentiu que o rosto era mais gordinho, arredondadinho. Porque aqui tava mais achatado, vamos dizer assim. Então, a gente deu uma alongadinha só aqui. Colocou mais proporção no rosto, né? Porque a proporção de cima era maior que a de baixo. Então, a gente só... E aí, não foi de uma vez só. A gente colocou um pouquinho, depois de uns meses a gente colocou mais um pouquinho, depois de uns meses eu finalizei. Foram 3 vezes que eu fiz, todo com ácido hialurônico. Mas a Letícia cuida muito, né? A Letícia faz Ultraform MPT, que já é um estímulo de colágeno que a gente falou em máquina. A Letícia faz laser Lavian sempre, então ela sempre tá cuidando da pele. Então, ela consegue manter esses resultados por mais tempo. E não adianta, né? Só injetar produto também e não cuidar da pele.
Porque o produto é lá embaixo. E a pele, como é que faz? Então, Agora eu consigo entender por que ela tá te mostrando. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, tá dando... O selo de qualidade tá Tá valendo. Tá estampado lá. Tá estampado. Tá bom. Tá bem fixado lá no perfil. Não, olha, eu nunca imaginei, porque eu já vi aqueles tratamentos com... Parece que colocam um ferrinho para levantar o nariz, eu não sei como chama. Mas assim, você falando que você consegue mexer no nariz com aplicação de ácido. E dura quanto tempo? Você falou assim, não dá para estimar. Mas... Não dá para estimar. Em regiões que a gente movimenta muito, por exemplo, lábio, que a gente sempre está movimentando, ele dura um pouquinho menos. Então, ali 8 meses, 1 ano, até um ano e meio, dependendo do paciente, né? Em regiões que são mais fixas, igual o nariz, que a gente não mexe, o meu nariz mesmo eu já fiz, né? Dei a leve empinadinha, já tem 2 anos. Não precisei mexer mais. Então, vai depender também de cada paciente. Eu achava que a duração era mais curta, para falar a verdade, viu? Para ver como eu tô desinformada. Tem a questão da pessoa se acostumar, né? Então, fiz, nossa, mudei, fiquei ótima. Só que ela vai se olhando no espelho todos os dias, 3 meses, ela falou, nossa, já saiu tudo. Mas a gente tem o aparelho também que a gente consegue passar, que é como se fosse uma ultrassom, a gente consegue ver se tem produto ali. E a hora que a gente passa, o produto tá todinho ali ainda. Mas a pessoa já quer... E é importante também sempre fazer as manutenções para não deixar acabar também, né? Que eu falo que eu nunca vou voltar pro meu Velho Testamento. Não vai esperar 1 ano para sair. Não volto mais. Então, assim, é bom fazer sempre as manutenções certinho. Porque ele vai degradando devagarzinho, né? Não é de uma vez que degrada. Então, começou ali um pouquinho, vai mais pouquinho. Mas é sacanagem. Você tá lá ao lado dela quase todos os dias, ela nunca que vai permitir, né? Não, ela fica assim, não, eu acho que tem que pôr um pouquinho aí que tá acabando. Eu falei assim, uai, tá? Aí depois eu falo, realmente, tá acabando mesmo, hein? Eu gostei, viu? E você falou que você mexeu no nariz, boca, mais alguma coisa? Eu tive lá no meu antes e depois pode pôr aí também, que o meu também é... O dela é tenebroso, gente. O meu... Oh, meu Deus! Mas eu tive a parte também do emagrecimento, né? Então, eu emagreci muito. Então, por isso que também que deu uma mudadinha. Sempre faço Ultraformer também. Sempre faço Lavians, os bioestimuladores de colágenos. Mas de preenchimento, eu tenho nariz, boca, bigodinho, um pouquinho da olheira. Mas, sim, bem pouquinho. Tá. Se você pudesse dar uma dica para quem pretende começar, por onde começar? O que fazer? Botox. Botox abre... Botox é bom. Botox. Todo mundo tem que fazer. Eu, na minha opinião, todo mundo tem que fazer Botox. E não é aquela expressão congelada, não tem expressão... Não. Botox preventivo. Ela tá falando isso por minha causa. Não que eu não precise. Eu já tenho consciência que preciso. Só tenho medinho. Eu acho que pele também. Muita gente começa pelo Lavian. Lavian. Muita gente começa. Esse eu já fiz. Mas acho que não na frequência que deveria, né? Porque assim, uma sessão... Às 3, aí você tem um resultado. Tá certo. E a questão do íntimo também, ele que você perguntou de tempo, de sessões, Exato. o íntimo já é mais fácil de você falar um número de sessões, 3 né? meses. 3 sessões. 3 sessões, 3 meses de tratamento. O íntimo, você, pra mim, desmistificou. Eu achava que era apenas estético. E eu entendi que ele é um tratamento mesmo, É um tratamento. Né? Então, a gente podia aproveitar que estamos terminando, vocês reforçarem o Instagram, telefone, para que as pessoas possam entrar em contato e tirar as dúvidas, agendar essa primeira consulta e poder fazer esse antes e depois que vocês tanto comentaram hoje. Meu Instagram é @doutora Ludmila Tatavito. E o da Letícia? O meu é @leticiac.silvestre. Foi um prazer conhecê-las. E espero que a gente tenha conseguido desmistificar esse assunto e falar que estética não é só beleza, é saúde também. Nós que agradecemos. Nos vemos na próxima.